doutor, palestrante, mentor. Descubra sua verdade, sua personalidade. Renner na tela, fala doutor. Supere-se, ele pode ajudar na tela da TV e plataformas digitais. Palestrante, mentor, descubra sua verdade, sua personalidade. Renner na tela, fala doutor. Encare seus desafios, vamos juntos superar. Como pensar de modo correto, porque todo mundo pensa, mas o que todo mundo pensa? E de que maneira todo mundo pensa? Então, isso aí é de suma importância. E se nós analisarmos as pessoas que realizam aquilo que elas querem e desejam, elas pensam de uma determinada maneira que é muito importante. Então, quando eu formo uma imagem clara e precisa daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, eu estou pensando de forma clara e concisa, mas eu preciso transmitir esse meu desejo, essa minha vontade. Então, muitas pessoas, elas não conseguem imprimir isso aí para Deus, porque na verdade, aquilo que nós desejamos, quem primeiro sabe de tudo é Deus. E esse nosso pensamento, ele deve ser muito claro, preciso e conciso. Ou seja, quando eu desejo algo, eu preciso ter essa determinação. Boa noite, Heloísa. Então, quando eu tenho um desejo, digamos, eu quero ser médico. Boa noite, seu Adel. Não basta eu querer ser médico, eu querer ser advogado, eu querer ser dentista, eu querer ser qualquer profissão que eu quiser ser, eu posso ser, mas eu devo dedicar o meu tempo a isso que eu desejo. Ou seja, quando eu desejo, eu quero ser médico. Quantas pessoas querem ser médicos? Mas eu pergunto, para ser médico, você está disposto a pagar o preço? Porque nada vai vir de graça para nós. Quando eu desejo algo, eu tenho que dar algo em troca. Ou seja, é o meu pensamento que eu não vou passar num vestibular ali para medicina e no outro dia eu já sou médico. Não. Eu preciso de um tempo até eu me tornar um profissional na área de saúde. Então eu vou demorar um certo tempo até eu me tornar o médico que é salvar vidas. E daí cada médico, cada profissional vai escolher também qual a área que ele quer trabalhar. E isso vale para todas as profissões. Não é só para médico, para advogado, vale para o marketing, vale para quem for
trabalhar na construção civil. Então, para tudo que nós queremos, nós primeiros vai vir esse desejo, essa vontade, esse modo de pensar. E até eu me qualificar, eu não vou, eu quero ser quero trabalhar com construção. Eu não vou sair na hora construindo uma casa, por mais que eu siga o exemplo. Primeiro eu passo por um estágio de ir construindo até eu me tornar bom naquilo que eu quero ser. E isso vai demorar um tempo e demorar um determinado período. Claro que quem já nasce com algum dom e vai fazer aquele dom vai ter mais facilidade. Não que outra pessoa que não tenha a habilidade não vá conseguir fazer. Então, quando tu tem o desejo, se o desejo chegou até você, você tem capacidade de fazer aquilo. Porque antes antes de pensar em algo, é Deus que te dá a iluminação. E é nele que tu tem que pensar de modo correto. Eu vou ser o melhor profissional nessa área. Eu vou ser a melhor marqueteira que tem no Brasil ou na cidade de Taquara. Então, quando eu desejo algo, eu já tenho o pontapé inicial. Boa noite, Márcia. Boa noite, Milton. Então, quando me vem essa ideia, esse pensamento daquilo que eu desejo fazer, eu já tenho meio caminho andado. Só que eu só ter o pensamento não vai resolver. Eu preciso dar o meu tempo e me dedicar àquilo que eu desejo. Porque senão seria muito prático. Eu pensaria em algo que eu quero e que eu desejo, e aquele objeto se materializaria na minha frente. Digamos, eu quero uma casa. Ela ia se materializar na minha frente. Não. O pensar de forma certa, de maneira certa, de modo certo, é eu ter o pensamento. Boa noite, Maria Madalena. Então, quando eu penso de maneira correta, eu começo a agir também de maneira correta. Ou seja, eu vou dedicar para mim atingir aquele meu objetivo. Por isso que pensar só não resolve a situação. Quais os passos que eu estou dando para me tornar aquele profissional que eu desejo? O que eu estou fazendo no dia a dia para me tornar ou alcançar aquele meu objetivo? Quando eu quero, digamos, uma casa, eu não vou materializar ela na forma que eu quero. Primeiro eu crio ela, e daí eu vou imaginando. Se eu quero uma casa com 2 ou 3 dormitórios, com cozinha e sala junto, isso aí tudo, eu vou criando primeiro, para depois ela se materializar. E como, em quanto tempo eu vou conseguir isso aí? Isso é outro detalhe. Não adianta eu pensar hoje que eu quero uma casa com 3 dormitórios, sala e cozinha junto, uma área de serviço, uma área, e amanhã eu já penso outra casa totalmente diferente em outro local. Eu tenho que ter essa certeza que eu quero a casa num determinado local, e a partir dali eu vou começar a materializar ela e ter essa segurança de que, e essa fé, na verdade é uma fé que eu devo ter, que Deus vai colaborar comigo e eu vou atingir esse meu objetivo. Por isso que eu tenho que ter essa imagem primeiro dentro de mim, clara, de como eu quero e em que local eu quero essa casa. É a mesma coisa. Eu quero uma casa, mas que tipo de casa? Se eu não tenho essa imagem clara, ela pode ser uma casa de um quarto,
ou uma casa que só tenha paredes. Por quê? Porque eu não tenho a definição clara e precisa de como eu quero ter essa casa. E em qual local eu quero ter. Se é na cidade, se é no campo, se eu quero um sítio, se eu quero num outro estado, se eu quero num outro país. Então eu tenho que ter essa imagem sempre clara e concisa daquilo que eu desejo e quero. Porque quando eu não tenho essa imagem clara, qualquer casa que me aparecer tá bom, porque eu não tenho a casa definida e nem o local. E outro fator de suma importância é em quanto tempo eu quero realizar esse meu sonho. Porque se eu não tenho prazo, qualquer prazo é prazo. Boa noite, Rogério. Bem-vindo. Então, quando eu não tenho o prazo definido, se eu conseguir daqui a 10 anos, tá bom. Agora, quando eu começo a pensar que eu quero esse imóvel, essa casa ou um carro, em um determinado tempo, eu começo a agir para que aquilo realize. Posso dar um outro exemplo que eu acho também muito importante, é quando eu quero viajar, por exemplo, eu quero ir viajar, quero ir lá para o Recife conhecer o local que o meu amigo Milton e a minha amiga Márcia estão morando lá em Recife. Quero lá em Pernambuco, quero ir lá conhecer a residência deles e passar um dia lá com eles. Ou quero ir visitar o meu amigo Rogério, ou o meu amigo Adel, ou a minha amiga Heloísa, ou a minha amiga Maria Madalena. Se eu não definir uma data para ir, eu nunca vou ir lá. Então, na nossa vida, tudo é definido quando a pessoa vai realizar. Porque senão, ela deixa para amanhã, para depois. Claro que às vezes tu planeja algo e ele não acontece exatamente como você planejou, como eu planejei. Mas, por exemplo, para fazer uma viagem, para ir lá em Pernambuco, em Recife, para lá um pouquinho de Recife, o que eu preciso fazer? Tem algumas formas que eu posso ir caminhando, eu até chegaria lá, mas eu não sei em quanto tempo eu ia demorar, provavelmente uns 2 anos, ou um ano, ou quase um ano, para chegar a pé caminhando. De carro, já reduz bastante esse tempo. Em menos de uma semana eu estaria lá. E de avião é bem mais rápido. Mas é o planejamento. Como é que eu vou fazer? Se eu for de ônibus, também posso ir de ônibus. A primeira parte que eu tenho que fazer é ir até a rodoviária e comprar a passagem para ir. Não tem outra forma de eu sair. Ou se eu vou ir de avião, é o mesmo sistema. Eu devo comprar primeiro a passagem e depois eu vou. De carro é a mesma coisa, só basta ter dinheiro e ir colocando gasolina e chega lá. Então, esse é o planejamento. Só que eu tenho que colocar um prazo, ou seja, uma data. Quando que eu vou ir? E a partir de definir a data, eu faço as outras atitudes. Eu começo a trabalhar de outra forma. E quando eu chego lá, o meu propósito é chegar lá. Quando eu chego lá, eu realizo o meu propósito de realização pessoal. E assim funciona quando eu adquiro um carro, quando eu adquiro uma casa, ou mesmo, nesse exemplo que eu citei, a questão da viagem, né? De sair e ir lá. É um propósito que eu tenho, de ir lá conhecer e visitar os amigos. Então, isso fica bem
acredito que fica bem claro que primeiro tu vai ter esse pensamento e depois tu vai fixar um prazo, porque senão eu vou deixando para amanhã e nós, seres humanos, sempre vamos ter tarefas a realizar. Quem disser que não, está mentindo. Porque nós sempre temos algo para fazer. E tu vai realizar aquilo que tu mais deseja, aquilo que você mais quer realizar. Então, o mais importante quando eu desejo algo, eu primeiro tenho que criar essa imagem clara daquilo que eu desejo. E quando eu tenho esse desejo claro, eu começo a trabalhar para realizar esse desejo. Porque, do contrário, como eu vou realizar se eu não tenho um desejo, um pensamento claro daquilo que eu desejo? E isso é fantástico porque serve para nós aplicarmos em cada área da nossa vida. Se eu quero ter um relacionamento bom com a minha esposa, ou as esposas com o marido, como é que eu devo agir? Não é o outro que tem que... o outro não me entende. O outro, ele até te entende, mas quando tu começar a agir de forma diferente daquela que tu age, provavelmente vai acabar com as brigas e as discussões. E a pessoa vai notar a diferença. Porque quando um não quer, dois não brigam. E as brigas só começam quando? Quando a gente age de forma como criança. Criança que quando quer algo, começa a gritar ou a chorar. O adulto, ele conversa. Ele entra no entendimento do que o outro gosta e do que o outro não gosta. O que o outro gosta que a pessoa faça e o que ele não gosta que a pessoa faça. Então, quanto mais claro eu tenho esse entendimento, mais fácil é conviver com as pessoas. Porque cada um de nós pensa de forma totalmente diferente e age de forma também totalmente diferente, porque cada um de nós pensa e quer algo que às vezes não é igual, mesmo o marido e a esposa e o marido, a esposa e o marido. Então, geralmente não tem objetivos comuns. E isso é o que mais falta nos relacionamentos. É ter o desejo comum e discutir o que é para o casal, o que é para ter aquela união. Porque não basta, não quero estar sozinho, porque a maioria das pessoas não quer estar sozinho, mas age para ter atrito no relacionamento. Por que não o contrário? Por que não ter um relacionamento bom e amigável? Por que não falar mais sobre quais os planos que os dois querem para a convivência? E por que não discutir em comum acordo os dois? Por que é tão difícil o relacionamento tanto dentro da família quanto fora da família? No serviço. Por que é tão difícil? Porque cada um pensa de uma forma e age dessa forma. Então, quando a gente tem essa visão clara daquilo que eu quero e em quanto tempo eu quero realizar, isso torna bem mais fácil e bem mais claro. Então, quando eu tenho um propósito e tenho fé que eu vou realizar esse propósito, a minha fé ela se torna inabalável. Nada é capaz de derrubar ela. E uma das coisas que eu anotei preparando
essa live foi o que Jesus disse. E eu vou ler essa frase. Seja o que for que peçam em orações, acreditam que serão atendidos e terão tudo. Isso foi Jesus que disse, que quando nós pedimos algo em oração, nós vamos ser atendidos. Nós vamos ter tudo e seremos atendidos. Então, isso sempre é necessário. E quando eu tenho um pensamento, eu devo me tornar o proprietário desse pensamento e agir como se aquilo que eu desejo já me pertence, porque realmente me pertence. Se o pensamento veio para mim, é que eu tenho condições de realizar. Então, eu tenho que ter essa fé inabalável para conseguir realizar isso que eu desejo. Boa noite, Maria Luísa. Bem-vinda. Então, eu tenho que manter esse pensamento sempre de forma clara. E aí, eu gosto de citar nesse quesito aqui, a questão da saúde. A minha saúde, ela sempre vai ser como eu mentalizo ela, como eu crio ela na minha mente. Quando eu começo a criar algum tipo de doença, ela vai se manifestar no meu corpo físico. Quando você tem a crença de que com o passar dos anos a pessoa vai ter algum tipo de doença com a idade, com certeza, quando ela chegar a uma determinada idade, ela vai começar a aparecer as doenças. Por quê? Porque é uma crença que ela criou na realidade dela. Ela não se imagina com 100 anos sendo saudável. Tem muitas pessoas que têm 60, 70 anos e trabalham e são saudáveis. Mas quando a pessoa começa a imaginar que ela tem 60, 70 anos e isso faz com que ela tenha alguma indisposição, ela vai ter. Porque ela não precisa se comparar com ninguém. Às vezes, e isso eu também faço, porque eu também sou ser humano, às vezes a gente diz que a idade ela vai limitando alguma disposição. Claro que não vai correr como tu corria quando tu tinha 18, 19, 20 anos, mas tu já levantando, fazendo todas as atividades que tu faz, é muito melhor do que, às vezes, a pessoa querer fazer tudo deveria e em pouco tempo estar cansado e não conseguir. Eu sempre falo que a idade te dá experiência, faz com que tu não tenha não seja tão afoito e faça no teu ritmo. E o teu ritmo vai ser muito mais rápido que o ritmo da maioria das pessoas, porque tu não vai ficar parando o tempo todo, tu sabe que tu não precisa parar e tu conhece o teu corpo. Então, quando tu conhece o teu corpo, isso é fundamental. Então, tu consegue realizar tudo aquilo. Então, em resumo, quando eu quero algo, eu tenho que pedir de maneira clara, em orações. E eu não preciso ficar orando o dia todo para realizar. Eu faço o pedido e mesmo antes de eu fazer o meu pedido a Deus, Ele já sabe o que eu quero, porque Ele sempre sabe aquilo que os seus filhos querem e desejam. Então, quando for rezar, pode pedir aquilo que tu realmente deseja e tendo uma visão clara de como tu quer realizar aquele teu sonho. E seja direto, porque todos os pedidos, eles vão ser atendidos. Mas eu tenho que ter essa definição clara. E isso, o interessante de tudo isso,
é que vale para todas as áreas da nossa vida. Não vale só para a prosperidade, não vale só para a riqueza. Ela vale para a saúde, para os relacionamentos e principalmente para a nossa saúde, né? Quando eu tenho uma visão que eu sou uma pessoa saudável e eu acredito nisso, com certeza eu sou realmente saudável. Agradeço aí a participação de todos. As lives de segunda-feira eu começo exatamente às 20 horas e estou mais ou menos deixando só 30 minutos para não pegar e passar. É isso aí, ô Madalena. Ela colocou que depois que ela fez a cirurgia do coração, ela aprendeu a ter paciência e com a enchente ainda mais. Sim, na verdade, isso que ela relatou é muito importante, porque tudo aquilo que nós queremos, nós vamos conseguir, mas não é assim, num estalo de dedos. É o planejamento, por exemplo, para mim ter uma casa, eu não vou fazer isso aqui e a casa vai estar materializada na minha frente. Não, eu vou ter um determinado período. Vou fazer um planejamento e às vezes não vai dar certo. Por quê? Porque não era a vontade divina. Então, eu, por exemplo, mesmo, eu tinha me planejado que eu iria em junho, já estava com a passagem comprada, para ir lá para Recife. Não deu a enchente, e daí os voos todos foram cancelados na época ali. Foi logo em seguida, então, alguns planejamentos que nós fizemos, ele não acontece naquela data que nós queremos. Mas, quando eu tenho essa visão clara de como eu vou realizar, se eu não realizei aquilo ali naquela data, é porque algo melhor está sendo preparado para mim. É o que eu acredito, é a minha crença. Porque cada um de nós tem uma crença. Eu acredito que não era o momento de eu ir para o Recife, conhecer lá o local da residência do Milton e da Márcia. Então, para mim, é bem tranquilo. Vai ter outra oportunidade que eu vou me planejar e vou ir. Então, os nossos planos, nós temos que ter eles para ter uma direção. Senão nós somos como aquela música que diz vida leva eu. Então, quando eu não tenho uma direção, para qualquer lugar que eu for, está bem, porque eu não tenho uma direção daquilo que eu realmente quero. Então, hoje eu tenho um planejamento. Eu sei o que eu vou levantar de manhã cedo e vou fazer no dia seguinte. E eu tenho por escrito, classificado, o que eu vou fazer em determinados horários. E eu acho isso fundamental. Por quê? Daí o meu dia, ele rende por quê? Porque eu tenho a organização. Então eu tenho os horários desde que eu me levanto até quando eu vou me deitar. Por quê? Porque facilita a minha vida e evita distrações. Às vezes eu brinco que a gente acaba se perdendo quando tu pega um telefone. Por que quando eu pego um telefone é muito... o tempo parece que voa e quanto tempo eu perco nas redes sociais. Às vezes, para ver piada, para dar risada, e tá tudo certo. Antes nós perdíamos muito tempo olhando televisão, né? Muitas pessoas olham bastante televisão. Eu, atualmente,
é muito pouco que eu olho televisão. Geralmente eu não oro, mas quem ora tá tudo certo, não tá errado olhar filme, olhar noticiário, enfim, cada um sabe o que é prioritário na sua vida. Eu gosto de algo educativo, por exemplo, se for para mim olhar, tem que ser algo educativo ou algo que trabalhe com a mente. Eu sempre brinco que a televisão, o que eu mais olho atualmente é Largados e Pelados. Por quê? Porque ali tu vê a capacidade que cada um tem, que é um programa que as pessoas têm que se superar. Ou seja, é um programa basicamente da resistência da mente. Como cada um age em uma situação de que vai faltar, para eles lá, vai faltar geralmente comida, vai ter muito inseto e o clima ou vai ser muito quente ou muito frio. Porque de noite, querendo ou não querendo, se tu tá pelado, sempre é frio. Então, essa é uma superação. E além do mais, tem muito mosquito. Mosquito é ruim com roupa, imagina sem roupa, né? Então, começa com essa preparação mental. Que isso é importante para nós aplicar no dia a dia. Quando nós queremos algo, nós sabemos que algo nós vamos ter que dar em troca. Nada vai vir de graça. Então, se eu quero comprar um carro, eu vou ter que economizar. Se eu quero comprar uma casa, eu vou ter que economizar. Se eu quiser fazer uma viagem, eu vou ter que economizar para fazer essa viagem. Do contrário, eu não vou conseguir realizar. Eu não posso querer que alguém me dê a passagem de graça, né? Porque tem muitos que querem ganhar de graça. Nada é de graça. Nós estamos aqui nesse plano para viver experiências físicas e principalmente para trabalhar para ter aquilo que nós queremos. Eu acredito nisso. Então, agradeço a participação de todos. Na quinta-feira vai ter a live com os convidados. Quem quiser participar, estou convidando. Vai ser sobre o instinto de autopreservação, um dos 3 instintos. Vai ser sensacional essa live. Não percam. Então, uma boa semana a todos e até quinta-feira. Fala, doutor, palestrante, mentor. Descubra sua verdade, sua personalidade. Renner na tela. Fala, doutor. Supere-se, ele pode ajudar na tela da TV e plataformas digitais. Palestrante, mentor, descubra sua verdade, sua personalidade. Renner na tela, fala, doutor. Encare seu